E primeiro agora de IPVA, tá começando IPTU agora. Uhum. Vamos lá, no IPVA como é que ficou? A gente já tinha falado do IPVA, né? Então só Era concluir. o único que eu entendia. Então vamos Basicamente, lá. o aspecto material imposto sobre a propriedade do veículo automotores. Coloquei no pessoal, coloquei o positivo o Estado e o negativo Certo. o proprietário do veículo. O Beleza. temporal a cada ano, o espacial do estado de registro do veículo e o valor ativo, o valor do veículo como base de cálculo, né, do imposto. Faltou falar da alíquota que ela muda de acordo com o tipo de veículo. Só complementa aí. Ok. De acordo com o tipo do veículo. Beleza. Vamos para o próximo. Isso, vamos para frente. Próximo, IPTU. Bora lá. Imposto sobre propriedade predial e territorial urbana. Ok. Aqui, pessoal. Vamos lá, pessoal. Pessoal, no caso, o agente positivo é o município, né? Município como aspecto positivo, não é isso? Sim, município. Ok. Uhum. Município. Estou escrevendo errado aqui. No caso, negativo é o proprietário do imóvel, do terreno. Eu fiz uma. De manhã cedo, eu fiz uma panqueca pra Fernanda. Eu até esquecido. Aí você colocou essa aqui na menor ou baixa maior? Não, não, não vou ficar. Certo, vamos lá, continua. Terreno. É que eu estou escrevendo, estou fazendo, respondendo aqui. Uhum, já aproveita e já faz os dois. Eu já estou fazendo os dois já, no caso. O temporal, no caso, temporal a cada início de ano, né? Exato. Anualmente, uma vez por ano, no caso, né? É, anualmente. Vamos lá, temporal agora espacial. No município dentro de zona urbana, né? Exatamente, exatamente. Tem que ser considerado zona urbana, então o aspecto territorial é dentro do município e em áreas consideradas urbanas. Isso. Aqui dentro. Área. Aqui. Espacial, agora o valor ativo. É como seria o valor aproximado do terreno que eles calculam, o valor que a prefeitura calcula, o valor do terreno?
No caso do IPTU, é o que a gente chama de valor venal, que é o Valor valor venal. que a prefeitura entende que é o valor daquela determinado bem, entendeu? Do bem imóvel. Então pode botar assim, a base de cálculo é o valor venal, o valor arbitrado pela prefeitura como valor de venda daquele determinado bem imóvel. Pronto. Agora vamos para você. Não, agora falta a alíquota. Você falou da base de cálculo. Cadê a alíquota? Ah, é. Falta a alíquota. Ok. Boa pergunta. Eu não sei quanto é aquela alíquota. Deixa eu ver aqui. Vou mandar o material para você aí agora que você vai conseguir ver a alíquota. Espera aí. Alíquota. Só um minutinho. Portal do contribuinte. Pronto, tá aqui. Vai na página 78, se não me engano. 83. Conversa. Achou aí? Baixa. Tô baixando aqui. Beleza. Na minha tartaruga net. Você está usando qual? Vela. A Velox? Funciona até bem na época que não tá chovendo, né? Eles reclamam muito dela quando tá chovendo. Não, mas ela não pode ver um filme. Quando você vai falar, eu vou assistir um filme, a qualidade cai pra digital. Tipo, TV tubo. 480 por 360 a imagem. Sério? A página, às vezes dá um probleminha com isso. A página era 70 e quanto? 78, procura aí pra ver. Imóvel mobiliário construído por terreno. Então varia de meio a 1%, né? Oxi, eles estão aplicando esse valor bem errado na minha casa, viu? Não, Agora aí é minha casa tá mega alíquota. valorizada. Não, aí é alíquota. Não, estou falando do valor venal. O valor venal é uma coisa, a base de cálculo é o valor venal, aí é alíquota. Então, provavelmente você está pagando 1% sobre o valor venal da sua área. É, sei não, viu? Mas tudo bem. Alíquota. Na verdade, não é nem 1%. Você deve estar pagando meio, né? Porque é residencial, o seu imóvel. É. Mas para a prefeitura minha casa está falando de 200 mil, porque eles estão cobrando quase 200 reais de IPTU. Deixa de Alíquota. ser chorão. Você mora Alíquota numa mansão e fica de aí. mansão. Mansão Kinder Ovo. Tudo isso aqui fica em valor ativo, né? Você coloca tanto o valor, a explicação, no caso, o valor venal e a O alíquota valor também, tudo em ativo valor são ativo. duas. O valor ativo é duas partes, a base e a alíquota. Você já falou a base, que é a valor venal, e a alíquota é essa situação que está aí, de 0,5 a 1%, dependendo do imóvel. Ok. Beleza? Com isso, a gente Sim. finaliza a letra B, a gente já pode ir para a letra B. C. Ok. Vamos lá, aqui é IOF. Pelo menos aí eu sei as siglas. Então, o aspecto material é fácil. IOF.
material. Imposto sobre operações espacial. Vamos lá, material já colocou, o pessoal já Pessoal fez? agora, né? Não. Quem é o não era pessoal, contribuinte, quem é o agente tributante? Vamos lá. O agente tributante é a União, né? Certo? E o contribuinte é todos os usuários de operações de crédito, câmbio, seguro, sei lá. É o que Tomadores de envolve. créditos ou contratantes de operações. Tomadores de Isso. crédito, que seria a pessoa que pega o crédito, né? Ou contratantes de seguros. Ou câmbios. União. Eu passei negativo. Tomadores de crédito. Créditos. Ou tomadores de crédito, o que a gente falou? Contratantes de operações de seguros ou câmbio, né? Operações de seguro ou câmbio. Ufa! Agora já foi o pessoal. Agora o temporal, né? Temporal. Ocorre a cada operação realizada, né? Uhum. Realizada. Depois de temporal, espacial. Certo, qual é? Em todo o território nacional? União, né? No território da União. Sim. Territorial é dentro do território da União. Tudo território. Tá. Espacial agora é valorativo. Ah, eu esqueci agora. Valorativo seria ficar aparecendo com outro lá, tipo, ocorre em todas as transações de câmbio. Oi? Acho que eu fiquei meio perdido agora com o valorativo dele. A base de cálculo? No caso. Tem que colocar a base de cálculo e a alíquota. Nesse caso, eu só preciso colocar a base de cálculo, não preciso mencionar como ele ocorre. A base de cálculo, no caso, vai ser o valor do empréstimo, né? Da operação financeira. Sim. Em operações financeiras é o valor do empréstimo. Em seguros, o valor da apólice. Sim. E em contratos de câmbio, o valor do contrato de câmbio que você está fazendo. A base de cálculo.
Base de cálculo da finalização realizada. E a alíquota vai oscilar de acordo com a De transação, acordo né? com a transação, exatamente. Ali. Tá. A gente tem várias situações aí, ó. Por exemplo, em empréstimos e financiamentos, ela pode ser de 0,38 até 3,38%. Sim. Para seguros, ela pode ser até 25%. Sim. E para operações com câmbio, chega a ser a 1,1% do total. Sim. Com isso, Deixa a eu gente mencionar isso termina então. também isso daí. Beleza, deixa eu. Empréstimos. Financiamento. 0,38 a 3,38%. IOF para seguro até 25%. E sobre câmbio, é, 1,1% sobre o total. Eita, verei. Letra D, I, R. E TR agora. Imposto territorial rural. Vamos lá. Qual é o próximo nosso? ITR, né? Imposto Beleza. territorial rural. Esse aí é fácil porque a gente já até estudou ele, então vai estar bem facinho de levantar. Rural. Vamos lá. Aqui foi o primeiro, agora o próximo é o pessoal. O pessoal é ITR. Eu fiquei com um pouco de dúvida sobre essa situação do ativo, do positivo aqui do pessoal. Porque, no caso, ele é o imposto da União, só que os Mas ele é da municípios União. realmente. O município, na verdade, ele abocanha um percentual via participação, mas originalmente ele é da União. Quem Então, tributa, quem define as regras é a União. Beleza, então. Então, vou colocar a União aqui. Positivo. União. O proprietário
rural. Eu não tenho subsídio. O temporal. A cada ano. Espacial. Em todo o território da União, né? Exatamente. Em territórios rurais da União. Todo território rurais da União. Espacial, agora vem valorativo. Deixa eu tentar pensar no valorativo para isso. O cálculo, no caso, é realizado pelo tamanho da área e a produtividade sobre a área, né? Exatamente. Ele é baseado na utilização da como é que chama? Da A área utilização do imóvel e o tamanho do imóvel. do móvel, tamanho da área. Lista. E a lista é essa aqui, de 0,03 a 20%? Exatamente. Beleza. Então a gente acabou ITR e vai para ICMS. Tranquilo. Vamos nessa, vamos seguindo. CMS, aspecto material. Imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. Imposto sobre circulação de mercadorias, serviços de transporte e distribuição de energia elétrica. É que essas partes aí não estão escritas. Essas partes não estão escritas na sigla. É imposto sobre circulação de mercadorias, prestação de serviços de transporte e comunicação e distribuição de energia elétrica. Nossa, bora lá então. Escreve isso daí. Imposto sobre circulação.
Envia. Ô, louco, o aspecto material aqui é quase uma bíblia. Qual é Bora o lá. aspecto que você tá. Mas o aspecto é isso que a gente colocou. Sim, mas é grande, tô dizendo, quando vai escrever, tá enorme aqui. Entendi. Agora vamos para o pessoal. O positivo é o estado. Beleza, isso aí. Então, aqui dependendo de qual tipo de serviço, vai ser um pouco. O contribuinte normalmente é o prestador do serviço ou o que realiza a circulação da mercadoria. E o outro lá, que eu esqueci o nome, vai ser o que O recorre. distribuidor é aquele que faz a distribuição, né? Sim. Negativo. Contribuinte. Você falou o nome que eu esqueci agora, que eu anotei aqui, é responsável. Responsável. Aqui não precisa pôr responsável, não, porque aí em transações de substituição tributária pode ser outra pessoa, mas nós não vamos falar disso aí, nessa parte não. Vai falar isso lá na hora Tá que bom, estiver fazendo. Tá, ok. Vamos pro próximo aqui. Qual é o positivo, pessoal? Agora é. Pessoal. Agora é temporal. Temporal. A cada vez que realizam circulação ou prestação Exatamente. de. Normalmente ele é mensal, né? O período de apuração dele é mensal. O aspecto temporal é Tá. mensal. Ele é mensal. Você falou Exatamente. no caso de gerar guia e pagar para o governo. Tá. Exatamente. É o período de situação, ele é mensal. Aqui. Espacial. Dentro do estado, né? Posso falar. Dentro do Estado, Espacial. exatamente no aspecto do Estado. Estado. Valorativo. Deixa eu ver aqui. Aqui eu vou falar base de cálculo e a lista, basicamente. Eu sempre fico na dúvida desse valor ativo. Base de cálculo e a lista. Bora lá. CMS. Base de cálculo. A base de cálculo no caso do CMS normalmente são dois tipos. A gente tem o valor da operação e, em algumas Sim. situações, uma pauta fiscal, que é o valor mínimo para cálculo do imposto, entendeu? Sim. Então, basicamente, o montante da operação, O montante da no operação caso, ou ou. o valor de pauta determinado pelo ente tributante. Vamos lá. Pauta.
tributante ou o montante da operação. A alíquota da Bahia é 18? A alíquota do ICMS nossa, ela é no mínimo, se não, ela começa em 4 para algumas e pode chegar até 38%, dependendo dos mercados dos produtos. Opa, aqui. Então, alíquota de 4 a 38% de acordo com o produto. Beleza. Agora o último IFBI, não, ITBI. É o nosso último? Isso mesmo. ITBI. Isso, vamos lá. Imposto sobre transmissão de bens ITBI. intervivos. De bens. Olha, estranho. Bens de direito a eles relativo ao imposto sobre ele. Como material. Imposto de transmissão Uhum. Imposto sobre transmissão de bens intervivos. Intervivos. Então, no caso, os mortos não podem. Hã? Aqui fala bens imóveis aqui, eu estava fazendo procura, mostrou Bens bens imóveis. imóveis. Bens imóveis. Isso. Exatamente, são bens imóveis. Então, beleza. Pessoal. Quando você tinha comentado no início, isso é um imposto municipal, né? É, exatamente. Positivo. Municipal. Passivo. Negativo. O comprador, no caso, que tem que pagar isso daqui, né? Você falou? Exatamente. Então, o comprador que vai ser o negativo nessa compra. Uhum. Comprador do imóvel. Uma dúvida, esse ITBI, ele só é cobrado em imóveis urbanos ou rurais também? Como é que é? O ITBI é cobrado só na compra entendi. de bens. Então, o ITBI é Imóveis. cobrado sobre imóveis urbanos e rurais ou só sobre urbanos? A palavra lá é imóveis. Não importa se seja rural ou urbano. É imóvel. Imóvel tem incidência. Beleza. Entendeu? Sim. Bora lá. Temporal. A cada vez que for realizado a compra de um imóvel, o
temporal? O temporal é no momento da assinatura da transferência. Momento. Temporal. Espacial. Dentro do município, posso colocar no espacial? Exatamente, dentro do município. Do... Essas coisas que eu não conheço não geram insegurança. Tomada espacial. Qual é o valor ativo? A base de cálculo do ITBI seria o valor venal do bem, né? Exatamente. O valor venal do bem ou o valor de transação se ele for maior, né? Porque ele tem essa opção. Venal. ITBI. Aquela página que você me mandou ia ter a alíquota do ITBI, mas não tem. Deve ter sim. Porque aquele artigo Eu tem procurei a tudo. palavra ITBI na pesquisa. Calma aí, deixa eu ver se eu acho. Taxa de Na pesquisa. localização, taxa de licença e localização, taxa de fiscalização e funcionamento. Calma aí. Taxa de licença, taxa de licença, taxa de vigilância. Aqui. Controle ambiental. Vitor. Calma aí, deixa eu ver aqui. Eu fiz uma procura pelo Ctrl F, pela palavra ITBI, naquele arquivo não apareceu nada. Transmissão intervivos. Aqui eles chamam ela de ITIV. A sigla está diferente. Na lei do município, Tá. a sigla está diferente. Aqui, ó. Vamos lá. Vamos ver as alíquotas. A base de cálculo. Arrematação. Vamos ver a alíquota. Tá aqui, ó. De 1,5% a 3%. Tá melhor que uma procura que eu não Tá na achei. página Eu 31. achei. Procura a página 31 aí. Eu tô na 29, tá pertinho. Peraí, Página 31. 31. Artigo Achei. 132. A apuração e a base de cálculo de imposto sobre cálculo mediante a aplicação dos seguintes alíquotas. 1,5%, transmissão relativa imóvel popular,
Estava de 1,5 a 3, é isso? Exatamente. Finish. Beleza? Beleza. Vamos tocar o barco então? Let's go. Quer fazer uma paradinha para tranquilo ou você quer seguir? Você que manda. Só quero pegar um copo d'água aqui, é questão de 1 minuto mesmo. É Pronto. rapidão. Faz uma paradinha que eu também vou pegar um para mim aqui. Beleza. Que é só isso. Estamos de volta, mano. Beleza, tô aqui já. Vamos continuar então. Vamos começar hoje esse sistema tributário municipal. Para a gente dar continuidade. Tá? Deixa eu abrir ele aqui e depois compartilhar minha tela. Pronto. Deixa eu ver aqui. Vou compartilhar minha tela aqui. Tá conseguindo enxergar minha tela? Tá preto ainda. Carregou agora. E aí? Agora sim. Ok, vamos lá. Pronto. No nosso caso específico aqui, o sistema de tributação municipal, basicamente a gente vai falar do ISS, é o principal tributo municipal que temos. Os outros tributos municipais, eles são normalmente de tributos de propriedade, como o IPTU, ou de transmissão, como a gente acabou de ver agora. Mas, assim, o carro-chefe que acontece mensalmente seria o ISS. Tudo bem? Sim. Primeiro, vamos aos conceitos. O conceito do aspecto material do ISS, muito fácil, imposto sobre serviços de qualquer natureza, que antigamente era muito chamado de ISSQN, né? Nossa. Do ponto de vista de aspecto pessoal do ente tributante, ele é de competência do município e do Distrito Federal, que o Distrito Federal ele é tirado separado, ele é considerado um município e estado ao mesmo tempo, já que ele é algo separado da estrutura brasileira. Então, nós temos ele como competência municipal. Na esfera federal, ele é regulamentado pela Lei Complementar 116/2003, que foi alterado pela Lei 157/2016. Por que um tributo municipal tem uma lei federal
regulamentando ele, principalmente por conta da guerra municipal, a guerra fiscal. Os municípios ficavam numa confusão de quem ia cobrar o quê, aonde ia ser cobrado, e existia uma guerra principalmente na questão de aonde cobrar o tributo, uma vez que ele é municipal. Imagina a situação que você tem uma grande empresa que presta serviços em diferentes municípios no Brasil, e aí você tinha essa briga. A empresa paga no local de localização da matriz, ela paga no estabelecimento onde está localizada a empresa, ou ela paga no local onde o serviço foi prestado. Era a primeira guerra que nós tínhamos aí. Então, tinha legislações municipais que obrigavam a empresa a pagar no local que ela estava prestando o serviço, e a própria legislação municipal dela, do local onde ela estava instalada, dizia que ela tinha que pagar para o município dela. Então, ficava nessa discussão, muitas vezes o contribuinte acabava tendo que pagar 2 vezes para evitar confusão, e por conta dessas discussões, o governo federal teve que interferir para tentar organizar a confusão. Então, a regulamentação federal ela foi exatamente no sentido de evitar essas discussões que existiam em relação a onde o imposto ia ser cobrado, a quem o imposto ia ser devido. Então, precisou de uma lei federal, lembrando que as leis complementares elas têm mais poder do que todas as leis abaixo dela. Então, uma lei municipal está muito abaixo da lei complementar federal, então ela sempre vai ter mais importância e maior peso do que a lei do município. É por isso que a maioria dos municípios, quando foi lançada a Lei 116, simplesmente copiou e colou para a legislação municipal. Então vocês vão perceber que no que diz respeito ao ISS, se você pegar a 116 e colocar de um lado e pegar a 387 do nosso município e botar do outro, vocês vão perceber que elas são muito parecidas. É como se o município tivesse feito uma cópia descarada. Ele acrescentou algumas coisas a mais lá, mas ela é muito parecida. Porque o próprio município não pode ir contra. Então, para evitar que ele tenha problemas de discussão por legalidade da lei dele, a maioria dos municípios fizeram uma cópia Ctrl-C, Ctrl-V e botou a legislação complementar da 116 lá, só colocou o nome, atualizou para uma norma municipal, mas tudo que ela está dizendo lá, os dois estão dizendo iguaizinhos, até as palavras são as mesmas. Tudo bem? Tudo bem. Qual é a incidência? Qual é a matriz de incidência do ISS? Então, como o próprio nome diz, o ISS ele incide sobre todos os serviços, não importa a forma que você dê, o nome que você dê a ele, a descrição que você dê a ele. Todos os serviços que são considerados serviços, são classificados como serviços, terão incidência do ISS. Qual é a grande diferença? Você não pode ter a tributação nos dois. Se você paga ICMS, você não tributa ISS. Se você paga ISS, você não tributa ICMS. Então, essa é a única exceção à regra. Então, aqueles serviços que são tributados pelo ICMS não sofrem incidência do ISS. E aqueles serviços que são tributados pelo ISS não sofrem incidência do ICMS e vice-versa, porque não podemos haver bitributação. Quais são as situações que ele não incide? Ele não incide sobre exportações, porque quando você exporta serviço, quando você presta serviço para uma empresa de fora do Brasil, não tem incidência de ISS. Ele não incide sobre serviços prestados por empregados ou diretores com vínculo empregatício, porque esses serviços são considerados serviços trabalhistas, então não tem incidência de ISS. E ele também não incide sobre intermediação de títulos imobiliários quando uma empresa ela presta serviços de intermediação em bolsas de valores, como é o caso, por exemplo, de bolsa de câmbio ou coisas parecidas, ou a bolsa de valores do Estado de São Paulo, a Bovespa, quando ela vende contratos dentro da bolsa, a corretagem que ela cobra do cliente não tem incidência do ISS. Essa última forma de não incidência, na verdade, foi até uma maneira de incentivar essa determinada atividade. A partir do momento que não tem um imposto, a operação fica mais barata, você acaba contribuindo para que as pessoas realizem mais operações nesse sentido. Tudo bem? Sim.
Além disso, ele incide sobre prestações de serviços públicos com cobranças de tarifas, como, por exemplo, o serviço de transporte público, onde você transporta, através de transporte coletivo, as pessoas dentro do âmbito do município. Esses serviços de transporte público, eles incidem o ISS, as pessoas são obrigadas a pagar o ISS nesse serviço prestado. Continuando, a descrição do aspecto pessoal, nós temos o contribuinte, o próprio prestador de serviço, você encontra isso no artigo 144 do Código Tributário Municipal. Então, o próprio prestador de serviço, ele é o contribuinte do imposto, tá? Você tem isso claramente descrito ali. E em algumas situações, a lei ela traz a figura do responsável, que é aquela situação onde um prestador de serviço ele é o principal responsável e quando há uma substituição ou retenção na fonte, o responsável ele é trocado. Então, há uma troca entre o prestador de serviço, que é o contribuinte, para o substituto tributário, que é aquela pessoa que está vinculada ao fato gerador, mas não é o contribuinte de fato. Por exemplo, quando eu contrato um serviço com retenção tributária na fonte, o que acontece? Eu sou o cliente que estou contratando o serviço, eu sou o contratante, o contribuinte é a pessoa que presta o serviço, mas o responsável por pagar o ISS passa a ser eu, que estou contratando esse serviço. Então, eu desconto do contribuinte o valor na hora que eu for pagar dele e repasso esse valor para os cofres públicos. Tranquilo? Sim. As alíquotas nós temos o mínimo de 2% e o máximo de 5%. Essa é a norma permitida lá na 116. Você percebe que você não pode ter o município escolhendo o valor do ISS que ele vai cobrar. Ele vai escolher um valor entre 2% e 5%. Aqui em Luiz Eduardo a gente tem a alíquota básica nossa de 2,5%. Então ficou ali no meio termo. Não é nem a mais baixa, mas também nós não temos a mais alta. Ela está ali na mediana entre os 2% e os 5%. No local do recolhimento, normalmente a regra geral para o ISS é onde estiver localizada a empresa prestadora de serviço ou chamada de domicílio fiscal. O domicílio fiscal nada mais é que o local onde a empresa está instalada. Então, a regra geral é que numa prestação de serviço, o local de pagamento do ISS, o município que terá direito ao ISS, vai ser o município onde está localizada a empresa, onde a empresa está instalada. Então, o domicílio fiscal da empresa, ele vai identificar onde que você vai pagar o ISS. Então, de maneira normal, de maneira geral, o que vai acontecer? Se a empresa está localizada em Barreiras e ela presta o serviço em Luiz Eduardo, ainda que o serviço foi prestado em Luiz Eduardo, o ISS ficará para Barreiras porque a empresa está localizada em Barreiras. Essa seria a regra principal. Em 90% dos casos, ela acontece dessa forma. As exceções a regras estão no artigo 141 da Lei 387, que você pode observar lá, que nas situações dos incisos 1º ao 20, ou seja, então são 20 tipos de serviços, o que vai acontecer? Você vai ignorar a regra principal, que é de recolhimento no local do domicílio tributário, e vai trabalhar com o recolhimento no local onde o serviço está sendo prestado. Então, a regra principal, recolha para o município onde a empresa está localizada. Exceção à regra, artigo 141 da 387, do inciso 1º ao 20, são 20 tipos de serviços que ignora a regra do domicílio tributário e trabalha com a regra de pagar o ISS no município que o serviço foi prestado. Tudo bem? Então você percebe que nós temos ali 20 tipos de serviços que seguem essa regra. Eu tirei alguns deles ali só a título de informação. A gente tem instalações de andaimes, execução de obras de engenharia e construção civil, demolição de obras de engenharia ou construção civil, serviços de revarrição, limpeza ou decoração, serviços de natureza rural, como adubação, semeadura, reflorestamento, pulverizações, serviços de armazenagem, depósito, carga ou descarga de bens. Todos esses serviços e mais outros que estão na lista do 1 ao 20 são serviços que, independente do que aconteça, nós não iremos recolher
para o domicílio fiscal da empresa. Nós iremos recolher aonde o serviço é prestado. Então, se eu tiver uma empresa que funciona em Barreiras, ela está instalada em Barreiras, só que ela vem aqui em Luiz Eduardo e presta um serviço de plantio, ela presta um serviço de semeadura de lavoura agrícola. Esse serviço de natureza rural vai ignorar a regra da empresa estar localizada em Barreiras e vai ter que pagar o ISS para a empresa, para o município de Luiz Eduardo Magalhães. Da mesma maneira, por exemplo, na instalação de andames ou instalação de toldos ou preparação de feira, segue o mesmo tratamento. Então, por exemplo, na nossa feira, como é que eu chamo dela? Que não teve esse ano, não, a que fica lá na sede da cidade. Nossa, não teve esse ano, a gente não lembra mais. A feira, o AgriShow. No caso do AgriShow, por exemplo, várias empresas vêm de fora para instalar os estandes das empresas que estarão sendo mostradas lá na feira do AgriShow. Então, essas empresas que montam os andames, ainda que elas venham para aqui, para Luiz Eduardo, o que vai acontecer? Elas irão pagar o ISS aqui para Luiz Eduardo. É tanto que a maioria dessas empresas, o que acontece? O município ela manda uma cartinha para cada uma das empresas que expõem lá na feira, para poder lembrar eles que na hora de pagar esse serviço, ela tem que descontar o ISS desse prestador de serviço e repassar para o município de Luiz Eduardo. Porque ela sabe que boa parte das empresas que prestam esse serviço vem de fora para prestar o serviço aqui em Luiz Eduardo. Então, como eles vêm de fora, para se proteger, eles já fazem isso. Mandam uma cartinha para todas as pessoas que contratam o serviço e falam, lembrando vocês que na hora de pagar o serviço de instalação dos estandes, você tem que descontar o ISS e recolher para o município de Luiz Eduardo Magalhães, ou, alternativamente, você pode exigir que a empresa mostre o comprovante de pagamento do ISS para o município de Luiz Eduardo, para daí você fazer o recolhimento do valor da nota dele sem problema, sem prejuízos ao contratante. Beleza? Beleza. As alíquotas do ISS, nós temos várias alíquotas de acordo com o tipo de serviço, de acordo com o tipo de prestador. Então, por exemplo, em serviços de saúde prestados ao Sistema Único de Saúde, ou serviços de ensino como escolas, escola de idiomas, ou, por exemplo, serviços como academias e afins, por exemplo, nessas situações em específico, a empresa paga 2% do valor do serviço como alíquota de ISS. Serviços de maneira geral, serviços de maneira generalizada, ou seja, a regra geral, eles pagam 2,5%, como, por exemplo, serviços de manutenção de bens, serviços de conserto de outros bens, como conserto de máquinas, conserto de veículos. Esse tipo de serviço nós teríamos a alíquota geral de 2,5%. Serviços de representação comercial, comissões de representação comercial de maneira geral, tem essa alíquota geral de 2,5%. Alguns serviços específicos, eles pagam 5%. Uma coisa interessante é que todos aqueles serviços da lista do 1 ao 10, que são aqueles que pagam no local de prestação de serviço, aqueles todos têm alíquota majorada de 5%. Então, é uma forma de você diferenciar e lembrar. Se a alíquota é 5%, significa que o recolhimento é no local de prestação de serviço. Então, nós temos a alíquota de 5%, é no local de prestação de serviço. Alíquotas de 5% também são para atividades que você tem essa situação da prestação de serviço no local, ao mesmo tempo você tem uma alíquota diferenciada de 5%. Entendeu? Compreendeu? Seria, por exemplo, essas montadoras de stands, elas iam pagar 5%. Vão pagar 5%. Você vai ter que descontar para o município de Luiz Eduardo Magalhães e vai ter que pagar 5% do valor. Ok.
Alguns tipos de profissionais liberais autônomos, eles não pagam um valor fixo, eles não pagam um valor de ISS por alíquota, por operação. Em vez disso, eles pagam um valor fixo, que é, por exemplo, no caso, profissionais de nível superior, como advogados, contadores, engenheiros, eles pagam R$ 100 por ano, quando eles não têm nível superior, que seriam os técnicos, e os que têm nível superior pagam 300 por ano, e aí não paga o valor fixo. Sociedades de profissionais paga R$ 600 por ano. Lembrando que o conceito para identificar a sociedade profissional é o fato dela ser uma sociedade simples. Se ela se constituir como sociedade limitada na junta comercial, ela vai pagar normalmente pelo valor da alíquota por operação. Se ela constituir como sociedade simples em cartório, aí ela poderá optar por pagar por valor fixo por ano, que você vai perceber que é muito mais vantajoso. Você pagar um valor fixo por ano em vez de pagar um valor de alíquota cada vez que você realizar uma operação. Beleza? Beleza. A base de cálculo é o preço do serviço, que deve ser retirado do valor de mercadorias fora do local de prestação de serviço ou produtos que você utilizou na prestação de serviço. Então veja só como é a diferença. Se você faz a separação entre o serviço e os materiais que foram aplicados no serviço, você tem duas situações. Nessa situação, o serviço vai servir de base de cálculo do ISS e as mercadorias servirão de base de cálculo do ICMS, porque é venda de mercadorias. Se você não faz essa separação e junta tudo num bolo só, aí você paga o valor total do serviço para a incidência do ISS. Então, qual é a diferença? É descrever ou não descrever o serviço e as mercadorias que estão dentro daquela prestação de serviço. Se você descrever as mercadorias e fizer separado, o que vai acontecer? Você vai pagar o ISS somente sobre o valor do serviço. Se você não fazer essa separação, não fazer essa separação, essa descrição separada, aí você vai pagar somente sobre o serviço, sobre o todo da operação. Entendeu? Sim. Então, veja só, o preço do serviço ele é o valor bruto que você cobra no serviço, que você tenha recebido ou não. Veja que na questão do ISS, nós não temos o regime de caixa. Por quê? Não faz diferença se eu recebi ou não recebi o serviço. O fato dele ter sido faturado, o fato dele ter sido emitido nota fiscal de prestação de serviço, você vai ser obrigado a pagar o ISS, independente de você ter recebido ou não aquele determinado serviço. Beleza? Beleza. A retenção na fonte, você vai perceber isso no artigo 145, e você vai perceber que nesse artigo 145, você vai perceber que aquelas mesmas atividades que estão descritas do item 1 ao item 20, todas elas são obrigadas a ter retenção na fonte, onde a pessoa que presta o serviço não é obrigada a pagar o imposto é transferido a obrigação de pagar para quem contrata o serviço. Além disso, nós temos em serviços quando o prestador é pessoa física e que não tem inscrição no cadastro da prefeitura sem emissão de nota. Então, você é pessoa jurídica, contrata uma pessoa física, ela não apresenta nota da prefeitura, uma nota avulsa, quer dizer então que você é responsável por descontar o ISS dessa pessoa e fazer o recolhimento adequado para a prefeitura desse valor. Os órgãos da administração pública, como armazéns gerais e instituições financeiras, elas são obrigadas a fazer o recolhimento, a retenção. Então, toda vez que você presta o serviço para um ente público, ele é obrigado a fazer o desconto. Então, não é cabível, por exemplo, que você prestasse o serviço para a prefeitura e ela não descontasse o ISS. Ela vai descontar o ISS de você, porque ela não vai esperar que você recolha esse ISS. Ela já faz o desconto da fonte para você para evitar que não haja a sonegação. E por último, empresas de construção civil, quando elas contratam outras empresas para realizar partes do trabalho dela, elas se tornam responsáveis por reter esse ISS na fonte. Então, por exemplo, você tem uma empresa de construção civil e você contrata uma empresa para fazer a pintura do prédio. Então, essa empresa que vai fazer a pintura do prédio, ela passa a ser
a empresa contratante, ela passa a ser responsável pelo ISS dessa empresa que presta o serviço de pintura. Você entendeu? Ok. Então, Mesmo se as empresas fossem do município, a empresa contratante mesmo assim precisaria recolher? Mesmo assim, precisaria reter na fonte e fazer o recolhimento. Ok. Então, nessas situações, ainda que você pode perceber ali, você tem as retenções em situações de tipo de serviço, que seriam os itens de 1 a 20 daquela lista. Você tem retenções relacionadas ao tipo da empresa contratante, que é o caso da órgãos da administração pública, armazéns gerais e construção civil. E você tem situações que obriga você a fazer a retenção porque o prestador de serviço te obriga, que seria no caso da pessoa física. Então são 3 situações. Situações pelo tipo de serviço, situação 2, pelo tipo de prestador de serviço e situação 3, pelo tipo de contratante. Entendeu aí as 3 situações? Sim. Vamos lá. Contratante, prestador de serviço e o tipo de serviço. o tipo de serviço. Ok. Vamos fazer esse exemplo clássico aqui para a gente ver como é que a gente faz o registro, que isso já vai ser para a gente responder aquela primeira letra lá da atividade 1. Tudo bem? Só, Fábio, só dar uma pausa antes, só para fazer uma pergunta. Pode Você falar. falou ali bem no início sobre, no caso, quando tem a prestação de serviço, cobrar o ISS e quando tem material, cobrar ICMS, das mercadorias. Exatamente. Mas, no caso, ela vai ser uma nota para cada um ou na mesma nota? Exatamente. Você teria que ter uma nota para venda de mercadorias e uma outra nota para a prestação do serviço. E você teria que ter na previsão da sua atividade a venda das mercadorias. Porque se você tem uma atividade que é exclusivamente de serviço, você não pode vender a mercadoria. Aí nessa situação, o que você vai fazer? Você só vai tirar a nota da prestação de serviço. Não vai ter a nota de venda porque você não é comerciante. Aí as mercadorias estarão dentro do valor do serviço prestado. Entendeu? Vanderlei, você está aí? Alô? Fábio? Você está me ouvindo? Opa, voltou agora a chamada. Ficou mudo, não foi? A chamada caiu e voltou agora, né? Isso. Então, como a gente estava falando, se você tem uma empresa que ela é exclusivamente prestadora de serviço, nessa situação ela não há que se falar em separação de materiais e serviços, porque ela não é comerciante. Ela só presta serviço, as mercadorias irão fazer parte do serviço e você vai cobrar de maneira englobada. Por exemplo, um cara que limpa a piscina, por exemplo, ele vai mandar uma nota só do serviço de piscina, mesmo que tenha. E aí produtos... a nota do serviço de precisa vai estar com os produtos tudo embutido junto. Ah, sim. Porque ele não vai fazer de graça os produtos que ele comprou para utilizar, né? Os produtos que ele aplicou, ele vai querer botar junto do serviço dele. Então, para ele, aquilo é um serviço só. Ok. E aí, se você tem uma empresa mista, que ela tem o comércio e a prestação de serviço, você teria essa opção. Separar as peças da prestação de serviço. É por isso que a maioria de oficinas de reparo de veículos, de máquinas, tem as duas atividades. Tem a atividade de serviço de manutenção e tem a atividade de venda de mercadorias, que aí você pode fazer as duas situações e fazer a separação. Sim. Perfeito. Posso continuar? Sim, pode sim. Então vamos fazer esses 2 exemplos aí, ó. Por que eu fiz 2 exemplos aí? Eu tenho um exemplo de situação onde eu tenho o primeiro serviço, que é prestação de serviço de manutenção, não tem retenção.
Então, significa que a alíquota dele é 2,5% e não há retenção. Nessa situação, nós temos o valor de 1.740 para o serviço, e esse serviço ele foi pago 30% à vista e 70% a prazo. Tudo bem? Ok. Nessa situação, é a nossa primeira opção. Na segunda opção, nós temos um serviço de 4.120. Esse serviço for de construção civil, se ele é de construção civil, existe retenção na fonte. Se existe retenção na fonte, significa que a alíquota dele é 5% e foi toda a prazo e você tem que fazer a retenção. Beleza? Beleza. Então você tá conseguindo me enxergar aí, né? Sim. Então eu vou mostrar para você como é que a gente responde essa questão aqui. Então vamos lá. Na primeira atividade, no primeiro exercício, na letra A, aqui no primeiro, que nós temos então serviço de manutenção, sem retenção na fonte. Então nós temos o quê? O serviço, que seria 1.740. Você está conseguindo enxergar? Sim, perfeitamente. Beleza. Nós temos a alíquota de ISS, que é 2,5%, que vai me dar um valor de ISS de R$ 43,50. E nós temos que o financeiro dela vai ser 30% à vista, em outras palavras, 522 à vista, e os 70% vai ser a prazo, com 30% à vista e 70% a prazo. Beleza aí? Tudo bem? Tranquilo? Compreendeu? Entendeu? Sim. Então, como é que eu faço o lançamento? Olha, eu vou fazer primeiro um débito no financeiro, que é à vista. Então, nós vamos colocar aqui banco, como se eu tivesse recebido em banco, tá? Então, eu vou botar aqui débito em banco, débito em clientes, que é a conta a prazo, e crédito na conta de receita, que é a conta de receita de serviço. Esse seria o nosso lançamento. Então, na conta de clientes no banco, nós teremos 522, na conta de clientes 1.218 e na conta de serviços 1.740. Então, você pode perceber que se eu somar 522 no débito com 128 dá 1.740, que está aqui embaixo, que vai ser o valor do crédito, que é 1.740. Tranquilo? Ok. O lançamento do ISS, um lançamento de partida simples, débito e crédito, débito na despesa com ISS, pode chamar de ISS sobre serviço, que seria uma despesa, e o crédito na conta da provisão, que seria ISS a pagar. Então, como é que eu faço o valor? R$ 43,50, conforme o meu cálculo ali, R$ 43,50 seria esse o lançamento que define essa operação aí. Ok. Tudo bem? Tudo bem. Você entendeu? Sim, entendi. Alguma dúvida no cálculo, alguma dúvida no ponto aí no que a gente estava fazendo? Não, até agora não. Então, beleza, vamos seguir em frente. No serviço 2, seria na letra B, nós temos um serviço de manutenção de construção civil. Nesse serviço de construção civil, então, a gente tem um serviço valor de 420, tá? Nós temos uma alíquota de 5%, porque ele está lá naquela lista do 1 ao 20. Então, a gente vai ter aqui 420 vezes 5%. Nós temos a retenção na fonte, o valor de 2006, a retenção na fonte, e o valor a prazo vai ficar a diferença entre o serviço e a retenção na fonte, que é 3.914. Então, como é que funciona aqui? No lançamento, nós teremos um débito na conta de clientes, que é o valor a prazo.
nós temos um débito na conta de ISS a compensar, veja que não é a pagar, é a compensar, porque você vai estar falando do ISS retido na fonte, daquele valor que foi retido na fonte, e você vai ter um crédito na conta de receita de serviços. Então, na conta de clientes, nós teremos o 3.914. Na conta de ISS a compensar foi a retenção na fonte 206. E na receita de serviço foi 420. Então, você percebe que a soma dos créditos e dos débitos, a gente tem claramente aqui o valor fechado. Se eu somar 3.914 com 206, nós teremos os 420 no crédito aqui. Tudo bem? Tudo bem. No caso agora do imposto, a gente vai ter mais dois lançamentos. Débito em ISS sobre serviço, para a gente reconhecer o valor do ISS. Crédito no ISS a pagar. E aqui a gente reconhece o valor do ISS sobre o serviço, que seria a despesa, 206 e 206. E por último, a gente tem a compensação, que vai ser o encontro do débito do débito no ISS a pagar. Peraí, deixa eu apagar aqui. Pagar e o crédito no ISS a compensar, que está lá no ativo. Então eu faço 206, 206. Porque o que acontece? Eu vou reconhecer que eu tenho 206 a pagar. Quando eu descontar os 206 que eu tenho a compensar lá da retenção, na prática eu não tenho nada para pagar, o valor do saldo final do imposto é zero. Compreendeu? Sim. Beleza? Esse lançamento, então, você está para compensar o que você colocou no débito de ISS a Lá compensar. dentro do ISS a compensar a retenção que foi feita na fonte. Beleza. Isso habilita a gente a responder a segunda parte da atividade e a gente pode finalizar. Deixa eu mostrar aqui a nossa atividade número 1. A gente tem aqui a primeira parte dela, a gente respondeu a letra A número 2. A gente vai fazer a letra A número 1 aí até a letra J desses serviços. Antes de você fazer, eu vou mandar para você a lista de atividades que eu tenho aqui, que são com retenção na fonte para facilitar a sua vida. Deixa eu ver onde é que eu tenho isso daqui. Tá. Suspensão, acho que não tá aqui. Atividades. Onde que eu botei isso? Deixa eu procurar aqui e já volto a falar contigo. Espera aí um pouquinho. Enquanto você se organiza aí, eu vou fechar a tela aqui e aí eu vou procurar e já te mando. Beleza. Pronto, ISS com retenção na fonte. Tá bem aqui. Os serviços estão aqui. Pronto, mandei para você aí a lista de serviços. Então, qual é o processo que você tem que fazer? Primeiro, você procura nessa lista se tem retenção na fonte. Se tiver retenção na fonte, o que é que você faz? Você vai lá e utiliza a alíquota de 5%. Se não tem retenção na fonte, a alíquota passa a ser 2,5%. Compreendeu? Sim. Então, agora é só a gente responder essa atividade. Eu vou acompanhar você aqui enquanto você responde. Ao mesmo tempo que você vai respondendo, a gente vai tirando qualquer dúvida que você precise aí. Vamos tentar responder. A gente ainda tem aí quase uns 40 minutos de aula ainda. Então, a gente aproveita e tira qualquer dúvida que porventura for aparecendo aí. Beleza? Beleza. Bora lá. Senta a pu aí. Deixa eu abrir sua lista aqui.
Sabe, não lembro mais como faz o lançamento. Fábio? Ué? E aí? Então, eu tava falando aqui, eu não lembro do lançamento só. Tá, eu vou te mandar os lançamentos que eu fiz, eu vou printar e mandar para você, porque aí você tem condição de acompanhar eles como modelo, pode ser? Beleza, pode ser. Deixa eu printar eles aqui e mandar para ti. Pronto, tá aí. Beleza. Perfect.
você quer que eu discute que você colocasse os dedos enquanto eu branco? Porque sim, mas ele vai virar assim pra você ele brincar assim, colocar tudo assim arrumadinho aqui dentro, porque tem bastante espaço. E não suja. Pode ser? Vou arrumar aí. Amor. Tá conseguindo resolver aí de boa? Sim, tô já na B aqui, tá de boa. Tá indo, pelo menos. Não vou dizer de Tá, boa, mas tá indo. Então, eu acho que hoje tá bom, né? Vamos dar uma encerrada por aqui hoje. E aí você tem tempo para dar uma resolvida. Aí Beleza. lembrando que a gente, toda atividade que a gente fizer num dia, a gente corrige no outro dia essa parte que ficou. E você lembrando que escanear para me mandar para a gente comprovar que foi feita a atividade, beleza? Tranquilo, então, beleza. E aí, o que é que você achou? Tá bom assim esse sistema, essa forma? Sim, tá bom, tá bem produtivo. Tá, ok. Qualquer coisa que você tiver, qualquer ideia para melhorar, para o seu aprendizado melhorar, se isso aqui não está funcionando bem, vamos fazer de outro jeito, fica à vontade, viu? A gente tem canal aberto aí para a gente trazer da melhor maneira possível. Eu sei que diante da Tranquilo, pandemia a então, gente tem que obrigado. fazer o que for melhor para ajudar. Beleza? Beleza, então, tá bom. Então tá, valeu Tá pela ótimo. paciência, boa noite para você. Eu vou disponibilizar os vídeos lá no YouTube e vou colocar os links lá dentro do SEI, tá bom? Tranquilo, então, obrigado. Valeu, mano. Abração.